durante a sessão na Câmara Municipal, o Natanael Souza ouviu favoráveis, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e contrários. Vamos acompanhar. Decretada nesta segunda-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro repercutiu entre a classe política do Piauí. Na Câmara Municipal, o vereador Aloísio Sampaio fez defesa do ex-presidente e foi vaiado por categorias de servidores públicos que acompanhavam a sessão. A minha solidariedade ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que neste momento cumpre prisão domiciliar, independente de funcionamentos partidários. Não podemos deixar de reconhecer o impacto humano e o político de um episódio como este. A prisão domiciliar de um ex-presidente da República é algo que entristece a toda a nação. O Bolsonaro tem uma liderança muito forte, sempre se colocou à disposição das autoridades. Eu acho que isso não deixa de ser um excesso. O vereador Dudu defendeu as novas medidas contra Jair Bolsonaro e cobrou maior rigor por parte do Supremo Tribunal Federal. Óbvio que a gente aqui não está batendo palma. Agora, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Se um seu Zé, seu João, descumpriu uma medida cautelar de um juiz de primeira instância e ele descumprir essa medida cautelar, óbvio que o judiciário vai se levantar e vai fazer ele cumprir na forma da lei. Então, o Bolsonaro não está acima da lei. Único parlamentar do PL, partido de Jair Bolsonaro, o vereador Luiz André fez críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso. Realmente o ministro Alexandre de Moraes está passando dos limites, não só com o ex-presidente Bolsonaro, mas também com o senador Marcos Duval. Não só que são gestos de, às vezes, o poder judiciário não pode ser um poder único, tem que ser independente dos poderes. Isso nunca se viu na nação, né? Um ex-presidente com a popularidade que tem Jair Bolsonaro ter sido, né, preso domiciliarmente, mas vamos esperar a justiça, vamos esperar a bancada do PL a nível nacional. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro também repercutiu na Assembleia Legislativa. O tema divide opiniões entre os deputados estaduais da Casa. Eu já esperava, né, a prisão do presidente a qualquer momento, eles já estavam armando isso há muito tempo. E como eu falei, eu espero agora que com a intervenção americana a gente possa, o Brasil, voltar a encontrar um ponto de equilíbrio e que os dois lados recuem, né? Acho que é uma decisão judicial, não é? Então, diz que decisão judicial a gente não questiona, a gente cumpre. Só acho que o ex-presidente ele está de fato provocando algumas situações que deve estar incomodando a justiça, mas a justiça que tem que tomar essas posições. Vamos lá, vamos aqui. Antes da gente falar, da gente comentar, tem o presidente do PL do Piauí, o Thiago Junqueira, que criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o presidente. Mais uma aberração, mais uma vez que ele rasga a Constituição, passa por cima de tudo, se acha o maioral, se acha acima de Deus, acima é o todo-poderoso hoje do Brasil, né? Se acha pelo menos. Então vamos ver até onde esse cara vai. A minha reflexão é essa, eu acho que nós estamos numa encruzilhada quase que final, um ponto já que passou do ponto de rompimento. Eu acho que após esse momento não vai ter volta, sinceramente não vai ter volta. Nós vamos piorar muito a situação do país até as eleições de 2026. Não sei nem se vai haver eleição em 2026 com o que está acontecendo, né, com essa ditadura, pré-ditadura que está acontecendo no nosso país. E isso tem muita gente que está aplaudindo hoje, mas que vai estar chorando amanhã. Todas as opiniões são válidas. Eu estou falando aqui tentando colocar a questão do ponto de vista institucional, né? O deputado Aldo Gil disse, olha, vamos ver se agora com a intervenção americana. Intervenção americana? Você pode ter todo o questionamento do mundo. E eu já disse aqui, discordo de algumas posições do ministro Alexandre de Moraes. Eu discordo. Mas para resolver esse problema, não é com intervenção americana na soberania do Brasil, não. A discussão é interna, né? A discussão é interna, não é o Trump, não é o Vladimir Putin da Rússia, não é o Xi Jinping lá, da China. Não, o país é esse.
Se quer discutir isso, sei lá, via impeachment do ministro, tem que mobilizar o Senado, mobilizar a sociedade. Tem um caminho legal. Né? Como é que você pode retirar um ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou ele se aposenta, ou morre, enfim, como foi o Teori Zavascki, infelizmente, né? Ou então você vai via impeachment. A intervenção americana realmente é o fim da picada. Existem remédios jurídicos. Jurídicos, né? Também, para isso. que se conteste questões jurídicas. Isso. Né? Todo mundo que se sentir prejudicado por uma decisão judicial, obviamente, tem o direito de recorrer ao judiciário. É algo que está aí desde que se formularam a teoria, claro, né, da separação dos poderes. Então, quem se sentir prejudicado por determinada decisão, o caminho natural é recorrer do ponto de vista jurídico. E aí vale fazer uma pressão social, a gente sabe que isso é legal, né, pressão social no sentido de mobilizar, né, a determinados segmentos da sociedade, a se inserir na discussão. Agora, eu percebo, de certa forma, que o próprio presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, Douglas, sempre atuou muito no sentido de ir testando, né, e esticando a corda das instituições. Eu vou fazer isso para saber se dá certo. Eu vou fazer aquilo para ver se dá certo. E vai dando certo em até certo ponto. Aquela história de dizer, testar limite. Rapaz, você não testa limite jogando, não. Exato. Você tem que, entendeu? Tem consultorias, consultoria, né? exatamente. Consultoria jurídica. Por exemplo, eu posso fazer isso ou não? Você viu lá você aquela consulta que eles fizeram antes? Sim. Muito bem feita, da assessoria do ex-presidente Bolsonaro. Olha, ministro, o ex-presidente não descumpriu isso e aquilo, mas nós queríamos que o senhor fosse mais preciso, indicando quais são os limites reais dessa sua decisão. Sim. Ótimo! Forçou o ministro a não tomar nenhuma decisão e estabelecer o limite. E é preciso, Douglas, ter muito cuidado com esse discurso de que pode-se ter uma convulsão social. Não tem. Pode-se partir. Acabou a discussão, agora a gente tem que pesar a mão, vamos dizer assim, no sentido de protestar ou de reivindicar direitos. O caminho certamente não é por aí. De jeito Até nenhum. porque, obviamente, isso que a gente comenta aqui deixa muita gente insatisfeita, mas é bom lembrar que há alguns anos atrás, os adversários políticos de Jair Bolsonaro passaram por uma via crucis também, no sentido de serem denunciados, e aí eu estou falando especificamente de Lula, foi preso, né? Passou mais de 500 dias preso, não concordava, atacava naquele momento as decisões. Só um detalhe, e o caminho não concorreu à eleição, a mesma história, vai concorrer, mas exatamente, não concorreu. Lançou um candidato, que foi Fernando Haddad, perdeu a eleição, mas o remédio foi jurídico na medida em que se fez um trabalho ali, jurídico e também político, ninguém pode negar, no sentido de anular uma condenação que, aos olhos do Supremo, foi ilegal. Né? Agora também teve recurso para tribunais internacionais, enfim, teve uma série de... possível. Agora, esse discurso de intervenção externa, intervenção americana nos poderes do Brasil, isso não deveria partir, inclusive, de quem é eleito para representar os interesses dos brasileiros. Os interesses A discussão também, essa discussão tão assim, ridícula, né? Diz, olha, o Supremo não está acima do Brasil. Não, o Supremo é o Brasil. O Legislativo, o Congresso Nacional é o Brasil. O Poder Executivo é o Brasil. Ou seja, o Brasil, esse ente maior, esse país, ele é formado por instituições também. Formado pela população, formado pelo Judiciário, formado pelo Executivo, é formado pelo Legislativo. Quer dizer, são guerras, são narrativas. Né? Agora, o senador Flávio Bolsonaro deu um tiro no pé do pai, né? Porque não tinha sentido. Tanto é verdade que depois ele apagou a postagem. Então, assim, foi não havia necessidade só de uma saudação simples, aquela do... Não, mas qual o problema? Não, se estava proibido... Vamos lá, tem um excesso na decisão? Vamos lá, vamos aceitar que tenha. Mas até você revogar essa decisão, obedece. Fica testando, fica esticando a corda. Então, agora, foi uma escalada, por etapa, né? O julgamento, a denúncia, aliás, o inquérito,
a PGR denuncia, vira processo, todas as fases, agora está nas alegações finais, aí medidas cautelares, aí a segunda etapa, prisão domiciliar, e agora esperar a conclusão, porque aí eu acho que o ministro Alexandre de Moraes chegou num teto aí que só a prisão preventiva ser decretada, né? Eu acho que seria um erro, né? Porque não seria um erro, se eles cumprirem alguma coisa, não tem outra saída, mas aí daria ser bem calculada. Muito bem calculada, né? Muito bem calculada. Douglas, já tem, inclusive, repercussão do Departamento de Estado americano, que estão querendo calar a voz da oposição, deixar o Bolsonaro falar. Quer dizer, um negócio Douglas, complexo. a lei ela deve ser cumprida nas suas 4 linhas. Ao meu ver, eu acho que a prisão de Bolsonaro, que deverá ser julgada entre meados de setembro a outubro, ela está sendo parcelada. A gente observou justamente esse primeiro descumprimento de Bolsonaro, né, as medidas então impostas pelo Supremo Tribunal Federal, que culminou, claro, nessa tornozeleira eletrônica, que ele fez questão, então, de mostrar à população realmente que está utilizando a tornozeleira eletrônica, causar, ao meu ver, comoção, então, principalmente dos seus aliados. Teve, então, essa medida cautelar que ele não pode utilizar as redes sociais, nem de terceiros. Acabou, então, aparecendo durante os atos que aconteceram no último final de semana. E aí tem um detalhe só, não foi nem rede social de uma pessoa que ele não conhece, não, foi do filho, né? Do próprio filho, até mesmo o Nicolas Ferreira também participou também de outra. O Nicolas Ferreira também, ele fica de olho, viu? Que ele está bem na mira do... De outro momento também. E outra coisa, Douglas, foi justamente isso que os próprios advogados de Jair Bolsonaro observaram, que realmente, de fato, iria acontecer uma resposta. Era isso, de fato, que vinha sendo articulado ali, que a gente vem observando, ventilado nos bastidores, é que realmente, de fato, o judiciário deveria dar uma resposta, especialmente em razão dessa participação de Bolsonaro no final de semana. Então, ao meu ver, está acontecendo um parcelamento da prisão, da condenação, melhor dizendo, então, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que deverá acontecer em setembro. E realmente, de fato, o sentimento que foi observado durante os atos que aconteceram no final de semana é que seus apoiadores, e também, como o próprio nome já fala, apoiadores, aliados, também estão compactuando com essas ideias de que quanto pior, melhor. E acaba que quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro, é a taxação. Sim, de certa forma, o ministro Alexandre de Moraes pode sim estar se sobressaindo em algumas tomadas de decisão, mas também é de se balancear realmente de fato o que está acontecendo. Mas o parcelamento da pena do que deverá então acontecer com o Jair Bolsonaro lá para meados de setembro a outubro deve estar acontecendo a partir de agora, até mesmo em razão do que deverá ser de fato orquestrado, né, organizado até lá. Há quem diga que quando o Flávio Bolsonaro colocou o pai para participar da manifestação, e nem os advogados foram consultados. Que aí ocorreu, um dos comentaristas nacionais tiveram informações, aí depois de feito, os advogados entraram em contato, olha, não apaga aí porque pode dar, e tanto é que apagou. Então, assim, nas redes sociais tudo é registrado. Então não tem, é muito complicado. Mas eu queria tratar de outro tema aqui, né, deixar o... Só um comentário, Douglas. Toda essa crise, essa escalada, né, com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, precisa ser observada com muita cautela, né? Porque, afinal, estamos tratando de um ex-presidente da República, né, alguém que tem ainda as prerrogativas de um ex-presidente, né, todas aquelas garantias que os ex-presidentes exercem no Brasil, inclusive com segurança fornecida pelo Estado, alguns assessores, e que tem ainda a sua representatividade, né? Concordando ou não, o ex-presidente Jair Bolsonaro representa uma boa parcela da população brasileira que se vê identificada nas bandeiras, algumas até radicais e, naturalmente, explicitamente contra as instituições do Estado Democrático de Direito, mas ele tem a sua representatividade. Então, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, acho que nesse momento, pós-prisão domiciliar, que, concordando aqui com os colegas, é um passo para uma prisão preventiva ou até para acelerar todo esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Agora é um momento de muita cautela do Poder Judiciário, principalmente, para evitar qualquer nova movimentação nesse sentido que ajude a causar, aí, a inflamar essa massa de apoiadores do ex-presidente e que cause realmente impactos, né? Acho que tudo isso é monitorado pelo Poder Judiciário brasileiro, inclusive o termômetro, né, de cada uma dessas decisões, o impacto, a repercussão. E claro que a justiça não vai se basear na opinião pública para
as suas tomadas de decisões. Mas o momento precisa ser observado e eu acredito que isso vem sendo monitorado pelo Supremo Tribunal Federal. Para trás, só para encerrar aqui, a gente olhando para trás, é uma situação delicada, né? Porque, levando em consideração a redemocratização do Brasil, nós tivemos a eleição do Collor, que foi empichado, impeachment. Aí assumiu Itamar Franco, teve aquela polêmica toda, mas só polêmicas, não é? Lilian Ramos, políticas e também a questão do Plano Real, enfim, aquela coisa. Fernando Henrique, da mesma forma ali, teve a história da reeleição, denúncia que foi comprada e tal, mas passou ileso. Fernando Henrique. Lula também, os 2 primeiros foram mandatos ok, né? Mas aí... Enfrentou o mensalão, né? Enfrentou o mensalão. Mas aí você tem Lula depois preso, Dilma empichada, Temer investigado com denúncias. Preso também. Nós só temos hoje Fernando Henrique Cardoso, que não sofreu impeachment nem foi preso. De todos os presidentes até agora. Então é uma situação que tem que... Eu acho que a democracia do Brasil, apesar de ser jovem, ela é resistente, viu?